Um de cada vez. Querem deixar para o final, pessoal? Vamos tocar então a exposição e vocês vão anotando as perguntinhas e a gente deixa para o final, ok? Bom, como vocês puderam perceber, eu e o professor Walter, a gente ficou responsável por um bloco inicial aí, mais voltado para religião, cultura e sociedade, e por uma questão didática, né, e não propriamente de opinião, mas por uma questão didática e até para otimizar o tempo, nós optamos aí por fazer uma divisão. Ele ficaria responsável por apresentar e expor religião, cultura e sociedade judaica ou israelense, e eu ficaria responsável pela questão palestina. Né? Não vim com fuzis, né? Mas o meu objetivo aqui é mostrar o ponto de vista palestino, que, como o próprio professor Walter comentou, é um ponto de vista que costuma ser negado, excluído e fragmentado por uma visão ocidental, se é que a gente pode dizer assim. Né? Eu sempre procuro dizer para os alunos que eu não gosto muito dessas polarizações, né? Não se trata aqui da gente ficar contra ou a favor de um país ou de outro, né? A gente precisa transcender um pouco isso. Entretanto, quanto mais a gente estuda cientificamente o assunto, mais difícil é para a gente, né? Para nós professores, não se posicionar. Né? E eu entendo que o não posicionamento, ele acaba sendo aí uma espécie de traição intelectual, né? Porque o seu silêncio, o seu não envolvimento afeta aí uma quantidade de pessoas muito grande, afeta toda a comunidade internacional. Né? Então, eu vou tentar aqui, na medida do possível, expor um pouquinho para vocês do ponto de vista palestino. Não é o meu ponto de vista. Quando eu tiver algum ponto de vista específico, eu vou mencioná-lo. Né? Mas eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho do ponto de vista do palestino, dando voz aos palestinos, né? Uma voz que é drasticamente silenciada há anos, há mais ou menos 66 anos. Tá? Eu até trouxe aqui para vocês que o exílio é a condição fundamental da vida do palestino. E eu diria mais, não é só o exílio que é a condição fundamental da vida do palestino, mas também a resistência. Né? Vocês, não sei se têm conhecimento, se já encontraram com um árabe palestino, seja ele muçulmano ou cristão, né? Eles têm um poder de resistência muito forte, da mesma forma que Israel tem um poder bélico também bastante grande. Né? E esse poder de resistência surge, e aí eu coloco bem claramente a minha opinião, por conta de uma relação que existe entre esses dois povos, uma relação que o professor já apresentou, é extremamente antiga, né? Mas é uma relação que se baseia basicamente em afirmação e negação. A afirmação de um povo pelo Ocidente, o povo judeu, o povo israelita, né? E a negação de um outro povo, que é o povo palestino. Né? Essa tradição de negação, de exclusão, de exílio, de deslocamento, de fragmentação, ela se originou principalmente por conta de um projeto de expansão territorial, né, diante de uma prática e de uma teoria, né, uma prática colonialista e uma teoria imperialista, que era típica do contexto do século XIX, que era típica de um movimento religioso que era o sionismo, que fundou inclusive o Estado judaico. E o povo palestino, ele tem uma grande dificuldade de continuar resistindo porque ele é vítima das vítimas. Né? Nunca na história nenhum povo teve como inimigo um outro povo que foi vítima de um holocausto tão sério como os judeus. A tal ponto de um discurso ou de uma palestra como a minha poder ser vista no mundo do politicamente correto como antissemitismo. Né? E aí uma ressalva minha. Tecnicamente falando, nós não podemos dizer que os árabes, muçulmanos ou cristãos, principalmente os muçulmanos, no caso, são antissemitas, porque o povo árabe é também semita, e eles não podem ser contrários a si mesmos, enquanto povo. Né? Então, tecnicamente, é errado você dizer que o árabe é antissemita. O árabe pode ser antijudeu, ele pode ser antisionismo, mas ele não é antissemita. Ok? Passa para mim, por gentileza. Eu vou falar bem brevemente, eu tinha feito também um histórico como o professor Walter,
Acredito que essas datas não precisam ser novamente mostradas. Ele já apontou ali os principais marcos históricos, né? As principais guerras, as principais intifadas, né? Eu só destacaria naqueles pontos que o professor mencionou o surgimento do Hamas em 87, o surgimento do Fatah em 65, o surgimento da OLP em 64 também aí como marcos de grande importância para os palestinos. E apenas para ilustrar para vocês, a gente tem o hábito sempre de discutir, né, inicialmente, tratando essa questão da Palestina, de Israel, como uma questão essencialmente territorial. É uma questão territorial? Obviamente, né? É uma questão territorial. Há uma motivação política por detrás, há uma discussão sobre de quem é a terra, se a terra pertence ao povo judeu, se a terra pertence ao povo nativo que lá habitava, né? Mas a motivação principal ela é política, né? Naquele sentido que eu já mencionei, colonialismo, imperialismo, e ela também é uma motivação religiosa, né? Há uma motivação religiosa por detrás. Eu, particularmente, entendo que essa motivação religiosa, ela teve início com o sionismo, ela se perdeu, ela se tornou um elemento secundário após a formação do Estado de Israel. Entretanto, o motivo religioso, o elemento religioso, ele voltou muito forte, principalmente nesses últimos conflitos do dia 8 de julho, e é aí que eu quero chegar com vocês. A Palestina, ela já esteve sob domínio de vários povos, cananeus, filisteus, hebreus, assírios, babilônicos, persas, enfim. Não cabe aqui a gente ficar voltando, né, na pré-história, vamos dizer assim, né, para encontrar um possível dono, né? Esse argumento que se utiliza, ad infinitum, ele não sei a quem ele sustenta ou a quem ele interessa, mas a nós não interessa, né? A nossa proposta é discutir historicamente os conflitos atuais, né? Então eu vou tentar me acelerar aqui um pouquinho a nossa apresentação e vou pedir, por gentileza, para você passar para o slide número 18, por favor. A condição de vida do palestino, ela é de exílio e de resistência, porque há pouco mais de 66 anos, eles têm os seus direitos fundamentais básicos, mínimos, violados, né? Há uma privação de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, né? Eles vivem num estreito território, né, na faixa de Gaza, uma pequena faixa de 40 quilômetros aproximadamente norte-sul, de 6 a 10 quilômetros aproximadamente de leste a oeste, né? Uma pequenina faixa de terra extremamente árida, com enorme dificuldade de recursos hídricos, de lidar com os recursos hídricos, sitiada porque eles só têm fronteira com Israel e com o Egito. Eles sofrem um embargo desde 2005, eles sofrem um embargo marítimo, territorial e aéreo, e os palestinos que vivem na faixa de Gaza, além de ter uma economia em colapso, se é que a gente pode dizer que eles têm propriamente uma economia, né, os professores vão dizer ao final, eles têm muita dificuldade de infraestrutura, de modo geral, né? E cada bombardeio, em cada conflito, há uma necessidade novamente de se reerguer. Eu tinha selecionado um vídeo, não vai dar tempo de eu passar para vocês, é um vídeo curto de 2 minutos que mostra toda a destruição na cidade de Gaza, principalmente na região da cidade de Gaza, dos últimos conflitos, né? E uma cientista dizendo que se levaria pelo menos 20 anos para se reconstruir todas as escolas que já eram da ONU, né? Hospitais, etc., para tentar se reerguer a infraestrutura. Uma das grandes dificuldades aí de se discutir se deve ou se o ideal seria ter ali um Estado efetivo nos territórios da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Então eu trouxe esse histórico breve, aí como o professor mencionou, apenas adiantando, só volta para mim, por favor, apenas ali trazendo alguns dados mais recentes, né? Em 2008 e em 2009 nós tivemos novos conflitos, né? A Operação Chumbo Fundido, houve um grande número de mortos também, principalmente na faixa de Gaza. A faixa de Gaza ela é mais afetada que a Cisjordânia. A gente sempre fala da Palestina como se tratasse única e exclusivamente da faixa de Gaza, né? A gente tem o hábito de se esquecer da Cisjordânia.
Em 2010, eu mencionei a visita do presidente Lula, que foi extremamente bem recebido pelos palestinos. Ele tem um grande nível de aceitação aí entre os palestinos. E ele teve essa grande aceitação porque ele dormiu também na Cisjordânia, né? Ele não dormiu só em território israelense. E ele se recusou a visitar o túmulo aí do pai do sionismo, né, do Hales, o que deixou todo o exército e o primeiro-ministro, enfim, o presidente, um pouco aí agitados. Em 2011, a gente teve a Primavera Árabe, também importantíssimo mencionar, né, com todas as alterações aí, principalmente no Egito. Eu coloquei até os nomes dos presidentes para vocês. Em 2012, os novos conflitos, e finalmente chegamos nesses conflitos de 8 de julho de 2014. O que aconteceu em abril? Em abril, nós temos, para os processos de paz, uma mudança muito grande. Nós temos um anúncio do Hamas e do Fatah. O Hamas é um movimento de resistência islâmica, um movimento, portanto, de fundo religioso, né? Unindo-se com o Fatah. Eram dois movimentos que historicamente duelavam entre si e que finalmente se unem na tentativa aí, de se atingir eventuais acordos de paz. O Fatah é um movimento de libertação nacional palestino, né, teoricamente secular, né, e não religioso, não ideológico. É quem controla a OLP, né, cujo presidente aí é o Mahmoud Abbas. E nós temos, portanto, em abril de 2014, uma aliança, uma união, né, um governo de união nacional entre Hamas e Fatah, reconhecendo não só o Estado de Israel, mas todos os antigos acordos de paz firmados. O que, para os processos de paz da região, era o passo decisivo, se não o passo final, né? E, entretanto, qual é a argumentação israelense? Bom, qual era a argumentação israelense? Não podemos negociar com uma organização terrorista, né? O Hamas é uma organização terrorista, não fazemos acordos de paz com grupos terroristas. Agora que o Hamas se uniu em 2014 com o Fatah, qual é o argumento israelense? Muito bem, o Mahmoud Abbas não pode negociar com um grupo terrorista e querer a paz com Israel simultaneamente. Portanto, também não vamos aceitar nenhum tipo de acordo. E logo na sequência, após esse anúncio, curiosamente, né, após esse anúncio da União e do governo de União Nacional, em junho, supostamente por conta do assassinato de 3 colonos israelenses, um novo conflito se inicia, né, com uma drástica ofensiva israelense, extremamente criticada por toda a comunidade internacional. A própria Anistia Internacional vai dizer que é punição coletiva de Israel. Os próprios Estados Unidos, que são aí talvez o grande patrono, não sei nem que expressão utilizar, né, o grande apoiador de Israel, também se posicionou contrário à ofensiva. Entretanto, Israel não deu muito ouvidos, né, e continua, inclusive, com a política de assentamentos, né, e anunciou no último dia 31 de agosto, a invasão de mais 400 hectares da Cisjordânia. Tá? Qual é a motivação, portanto, deste último conflito de 2014, aí chamado de Operação Margem Protetora, né, em 8 de julho? A motivação é claramente essa união de governo nacional entre Fatah e entre Hamas, que não é aceita por Israel, né? Há uma obstrução do governo de Israel em relação aos acordos de paz, e que precisa ser pensada. Pode passar. Eu trouxe aí um mapa para vocês, né, dos últimos conflitos. A região, apenas aí a região de Gaza, os pontos mais escuros são os pontos mais afetados, né, pelas últimas ofensivas. Deixa eu passar. Tá? E aí apenas um registro, esses números variam muito, mas a gente estima aí que em torno de 2.000 palestinos tenham sido mortos, a maioria civis, cerca de 65 a 73 israelenses mortos, a maioria militar, né, mais de 9.000 feridos. Cerca de 53.000 soldados israelenses agem numa pequena faixa de terra, que é a faixa de Gaza, que tem aí aproximadamente 360 quilômetros quadrados, onde vivem em meio à extrema pobreza
1.800.000 habitantes. Nós temos 1.800.000 habitantes na faixa de Gaza sitiados e 2 milhões na Cisjordânia. Né? Em 26 de agosto, nós temos uma trégua, né, recente, quando nós, inclusive, pensamos em montar, em organizar o debate, os conflitos ainda não tinham se encerrado. Né? E aí a gente tem o cessar-fogo agora, dia 26 de agosto. Em 27, o exército israelense começa a retirar os tanques, né? E o Hamas comemorando como se fosse uma vitória histórica do grupo. Algumas fotos do último conflito, especificamente aí que se iniciou no dia 8 de julho, destruição total na faixa de Gaza. Pode passar. E aí, finalmente, eu trago para vocês a visão dos palestinos. Né? É uma visão muito clara, as reivindicações palestinas são muito claras, não são dúbias, não são ambíguas. Né? O que eles entendem? Eles entendem que a ocupação israelense ela é arbitrária, ela é ilegal, ela é irregular, ela não encontra nenhum respaldo em nenhuma norma de direito internacional, qualquer que seja ela, em nenhuma resolução, né? E que Israel tratar-se-ia de um Estado estabelecido à força, né? Fruto do colonialismo e imperialismo típico do século XIX e que se estendeu sobre o século XX e XXI. Né? Eles têm lutado por mais de 80 anos para conseguir pelo menos o direito legítimo mínimo, né? Pelo menos o direito de autodeterminação dos povos. Né? Entretanto, Israel vem seguindo aí em contínua manifestação com sua política de colonização da região, criando cada vez mais assentamentos na região, o que dificulta extremamente o processo de paz. Né? E qual é a reivindicação palestina? Principalmente, que se pare com essa política de colonização, que se pare com a criação dos assentamentos em território da Cisjordânia, né? Que se cumpra o direito internacional e que os refugiados, que hoje somam mais ou menos 6 milhões, e que estão principalmente na Síria, no Líbano, na Jordânia e no Egito, que eles possam retornar para sua terra natal. E é claro que os israelenses, e eu até entendo o motivo deles, eles não aceitam esse retorno, alegando que se os árabes retornassem à sua terra natal, o Estado deixaria de ser judaico, porque naquele Estado, naquele pedaço de terra, haveria uma maioria árabe e não uma maioria judaica, portanto o Estado deixaria de ter uma natureza judaica. Ok? Pode passar. Apenas para pontuar, a gente sabe que algumas vezes as estratégias militares do Hamas são extremamente controversas. O Hamas é tido como um grupo terrorista por todo o Ocidente, principalmente por conta dos ataques suicidas que se sucederam aí no final da década de 90, início dos anos 2000. Né? De fato, uma tática, ninguém aqui, por favor, ninguém aqui é a favor de bomba, nada disso. Entretanto, o Hamas alega que era a única estratégia militar possível na época. Né? Todos nós sabemos que o poderio militar bélico israelense é muito superior, né? Isso não é novidade para ninguém. E eles entendiam, os árabes, eles entendem, eles agem um pouco nessa política também do olho por olho, dente por dente. Eles queriam que os civis, a alegação é essa, que os civis sentissem na pele o que os civis israelenses sentissem na pele aquilo que os civis palestinos diariamente sofriam. Tá? Mesmo assim, em que pesem os ataques suicidas, desde 2007 o Hamas tem mudado um pouco isso, porque se tornou uma organização política, né? Ascendeu nas eleições de 2006, passou a governar a faixa de Gaza em 2007, né? E hoje a ala militar, o setor militar é uma das esferas do Hamas, é uma das alas do Hamas, né? E ele tem procurado deixar de lado os ataques suicidas, né? Demonstrando aí cada vez mais a sua intenção efetiva e pragmática, né, de assinar um acordo de paz com Israel. Tá? E eu entendo que se Israel não mostrar essa ação efetiva, pragmática, esse interesse em negociar diretamente com o líder palestino, seja ele Mahmoud Abbas ou seja o líder do Hamas, e eu digo diretamente porque normalmente essas negociações são sempre intermediadas, Egito, enfim, Estados Unidos, né? Nunca são feitas diretamente com um líder, principalmente um líder do Hamas, porque se entende que é um grupo terrorista, certo? Sempre fora do território da Palestina e sempre
as tratativas de acordo são sempre baseadas em exigências israelenses. Então, aí eu pincelei para vocês brevemente as reivindicações palestinas, a soberania sobre Jerusalém Oriental, né? Jerusalém é reivindicada como, inclusive, capital de um futuro Estado palestino, ao menos a parte oriental, e o Monte do Templo, o posicionamento das fronteiras, porque Israel, em que pese alguns israelenses serem a favor de uma divisão paritária de dois Estados, Israel, de modo geral, tem a visão de que eles não podem perder as fronteiras, ele continua querendo o controle das fronteiras, bem como quer a desmilitarização de todas as forças palestinas, né? E os palestinos são, obviamente, as exigências nas negociações. Então, se ele não tomar, enquanto Estado, uma medida efetiva, duas coisas podem acontecer futuramente, e aí, especulando, obviamente, o que eu entendo. Já é um Estado militar, e cada vez mais, para promover a sua política de expansão territorial, Israel vai ter que se armar cada vez mais. Tornando cada vez mais bélico, quanto mais bélico Israel se tornar, mais difícil e mais longe nós chegamos, né? Nós estamos de um acordo de paz, e também mais distante Israel fica de uma política e de um discurso democrático, né? Quanto mais armas angaria, mais totalitário o Estado fica, né? E também há uma outra questão, né? Que é uma questão exclusivamente de recursos materiais, de recursos hídricos, né? A demografia da região já é extremamente intensa, né? Uma região que no total tem 80 quilômetros de leste a oeste, né? Que é muito pequena e é muito árida, né? A demografia supera a geografia. Demografia e a geografia não permitem que dois estados se mantenham paritariamente naquela região, né? Então, nós temos um problema físico também, além de um problema político, religioso, econômico, certo? E aí, qual seria, então, a possível solução? Dois estados? Mas, professora, dois estados numa região árida e que não tem estrutura física para suportar, como fazer? Como criar? E aí surgem as novas teorias, né? Há, inclusive, uma teoria defendida pela elite intelectual israelense, vamos dizer assim, de que o ideal seria, portanto, a criação de dois estados, mas dois estados que se dessem ali nos moldes da União Europeia, com abertura de fronteiras, com as pessoas podendo trabalhar onde quisessem, né? Mas tendo duas autoridades, etc. Então, é um dos caminhos que vem sendo discutidos, tá? E eu coloquei para vocês. Então, nós temos, basicamente, a opção de um Estado judaico, né, de maioria judaica e minoria substancial árabe, ou um Estado árabe de maioria substancial árabe e minoria substancial judaica.
nenhum desses dois estados, dentro de um ambiente ocidental democrático, né, seria viável, porque qualquer um dos dois seria um estado totalitário, vamos assim dizer, né, e qualquer minoria viria a sofrer discriminação, privação de direitos, violação, etc. Entretanto, alguns historiadores israelenses, eles sugerem aí que se faça uma nova transferência em massa dos palestinos, e dessa vez para a Jordânia, já que a Jordânia é um dos campos, aí, um dos países em que nós temos os campos de refugiados de maior intensidade. Tá? Então, as dúvidas que persistem: qual seria a solução? Um Estado binacional, Estados paritários? Por que não uma intervenção internacional na região da Palestina? Certo? Porque nós temos uma superpotência apoiando Israel, né? Por que não uma intervenção internacional para que se efetivem as resoluções que deixaram de ser cumpridas, né? Eu acredito que o direito internacional ele aponta um caminho para a solução desses conflitos, que sabemos por que, né, o direito internacional não vem sendo seguido e por que é necessário então eventuais sanções e tudo mais. Eu apenas gostaria, para encerrar, porque o meu horário já deu aqui, pessoal, de ler uma citação para vocês, que ela é bem clara e ela demonstra com profundidade e com paixão, né, o ponto de vista palestino. Então, se vocês me permitirem. É uma citação do Eduardo Said, um dos principais intelectuais palestinos, já falecido em 2003. Por que padrão moral ou político espera-se que abandonemos nossa reivindicação à nossa existência nacional, à nossa terra, aos nossos direitos humanos? E em que mundo não haveria uma discussão quando todo um povo é considerado juridicamente inexistente, embora exércitos sejam mobilizados para combatê-lo, campanhas sejam orquestradas até contra o seu nome, a história seja modificada para provar a sua inexistência? Por que se supõe que nós deveríamos não resistir a esta ofensiva? Ocupávamos uma terra chamada Palestina e nossa expropriação e nossa extinção é a nossa negação jurídica. E aí, com essa citação, eu encerro e abro, então, para o professor Gobi. Não vou abrir para perguntas, perdão, vou passar diretamente. O professor Gobi, ele vai dar sequência aí, falando do lado aí mais da ciência política. Muito obrigada.